Saudações, meus caros, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente vai ver dois outros pensadores contratualistas, que são eles John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Tranquilo? Então, a gente vai discutir a obra desses pensadores e o que eles pensaram sobre a ideia de contrato social. Eu vou fechar o webcam aqui para que a gente vá para os slides. Bom, Locke e a resistência política. Dois tratados sobre o governo civil. Como vocês bem lembram, porque já estudaram esse ano, John Locke produziu conhecimento na área da filosofia, tanto em teoria do conhecimento. John Locke é um empirista e discutiu como o ser humano constrói conhecimento através da experiência, e ele também produziu, dentro da filosofia, o que a gente chama de filosofia política, discutindo a perspectiva da política como organização de um Estado, como organização de um governo. Em sua obra clássica dentro da filosofia política, há diversas traduções, aí cabem ressalvas, porque eu, por exemplo, deixa eu ver se eu acho por aqui fácil. Eu tinha até separado aqui, mas deixa eu ver. Tá aqui. Eu tenho essa edição. Segundo Tratado sobre o Governo. Fininho, uma obra bem curtinha. Mas existem traduções que dizem dois tratados sobre o governo civil. São a mesma obra, só que de traduções diferentes para editoras diferentes aqui no Brasil. Bom, o que essa obra nos apresenta? Essa obra traz, no seu contexto, a filosofia política de Locke e como ele concebe a ideia de estado de natureza. Vocês já ouviram a expressão estado de natureza em outros momentos. Vocês viram, por exemplo, na aula passada, quando a gente estava abordando tanto Hobbes quanto o próprio Spinoza. Só que quando a gente pensa nos filósofos contratualistas, três nomes acabam pesando muito, que são Hobbes, o próprio Locke e Jean-Jacques Rousseau. Spinoza acaba não aparecendo com tanta frequência quando a gente se remete ao termo contratualistas. Então, quando a gente pensar em contratualistas e cair, por exemplo, numa questão de vestibular, tendo esses três nomes, Hobbes, Locke e Rousseau, vocês podem tranquilamente canetar, porque é a resposta que vai ser cobrada. Bom, como Hobbes, Locke e também Rousseau desenvolveram hipóteses teóricas sobre o estado de natureza, ou seja, uma ideia do que existiria antes do Estado propriamente dito, com suas leis, com suas regras, com suas normas de funcionamento. E nesse estado de natureza de Locke, ele não pensou como Hobbes, que disse que nós vivemos uma guerra de todos contra todos, onde o homem é o lobo do próprio homem. Não. Locke, ele construiu a ideia de um estado de natureza mais tranquilo. Para Locke, mesmo no estado de natureza, os homens reconheciam que a propriedade privada é fruto do trabalho. Como assim, Theo? Me explica melhor. Primeiro, a terra era comum nesse estado de natureza de Locke. A terra era comum, pertencia a todas as pessoas. Bom, se pertencia a todas as pessoas, como você falou em propriedade privada? Porque nesse contexto, a ideia de propriedade privada é o que você produz através do seu trabalho. Então, se a terra é comum, mas você recebe um pedaço de terra, o que você produz a partir do cultivo daquela terra passa a ser propriedade privada sua. E para Locke, mesmo
diante do estado de natureza, onde não existem leis, onde não existem regras, onde os homens e mulheres são livres para fazer o que quiserem, ainda assim ele diz que os seres humanos eles respeitam os chamados direitos naturais, que são o direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Ué, mas aí surge uma questão. Se esses sujeitos respeitam essa liberdade, respeitam a posse e respeitam a vida, qual a necessidade então da criação de um Estado, já que a sociedade flui bem dentro do estado de natureza? Porque Locke acredita que, mesmo que todos respeitem essas leis naturais, esses princípios naturais, não há uma garantia de que todos os indivíduos irão respeitar sempre. Então, na perspectiva de evitar que num futuro um grupo que se considere mais forte, mais bem organizado, assuma o desejo de possuir o que pertence a outro e esse outro não tenha como reagir, que deseje, por exemplo, escravizar alguns e esse não tenha como reagir, que deseje atentar contra a vida de qualquer outro e esse não tenha como se proteger. Então, eles aceitam a construção, a existência de um Estado que vá, através das leis, através da força, através da concentração dessas vontades individuais, garantir que essas leis sejam cumpridas sempre. E o que esses contratantes, o que essas pessoas oferecem em troca para a constituição desse Estado, elas oferecem as suas liberdades. Óbvio que não as liberdades completas, a plenitude total das liberdades. Não. Essas pessoas diminuem a sua liberdade, submetem essa liberdade às leis. Então, elas só poderão agir dentro do que a lei estabelece o que é possível agir, e não mais como elas desejavam, e não mais como elas queriam. Tranquilo? Então, vamos ao próximo tópico. Deixa eu fechar o webcam, senão eu fico na frente dos slides. Bom, como eu disse, os dois tratados sobre o governo é a obra de Locke que vai abordar essas questões da filosofia política. É nessa obra, então, que ele vai dizer que as pessoas são livres e iguais no estado de natureza. Mas, com o advento do estado político, do estado social, nós temos então uma divisão entre superiores e inferiores. Quem são os superiores e os inferiores dentro dessa relação? Os superiores são aqueles que estão vinculados ao mandar dentro desse estado recém-formado. Os inferiores são aqueles que são, pelas leis, obrigados a obedecê-las. Para Locke, como eu havia dito, a propriedade privada é fruto do trabalho, ou seja, como a terra pertence a todos no contexto do estado de natureza, o que torna algo seu é o fato de você ter trabalhado para produzir ou para conseguir. Como assim, Theo, para conseguir? Porque você poderia, por exemplo, sair para caçar um animal selvagem e o seu trabalho seria a realização da caça. Ao retornar para sua aldeia, para sua comunidade, o fato de ter trabalhado caçando dá a você o direito sobre aquela caça. O que vai impedir, por exemplo, que outros te abordem no caminho e tomem. Função do pacto social. Como eu disse antes, os seres humanos, para Locke, têm consciência dos direitos de vida, de liberdade e de posses. Mas Locke diz: e se no futuro não tiverem? Então é para isso que serve o pacto social, é para isso que serve a origem do Estado, para garantir que esses direitos sejam presentes na sociedade
por vias legais, ou seja, que a lei garanta a permanência do direito à vida, do direito à liberdade e do direito à posse sobre a propriedade privada. Esses direitos são conhecidos, mas não há garantia de que serão respeitados. É o que eu acabei de dizer. No estado de natureza, nós temos esses direitos, são conhecidos por todos e respeitados num determinado contexto, mas não é essa garantia. E quem oferece essa garantia a toda a população, então, quem oferece é o Estado, e por isso ele é necessário. É o Estado que oferece a garantia da posse da propriedade. Daí a necessidade do Estado. E olha que coisa interessante. Quando a gente para pensar sobre a filosofia política de Locke, Locke propõe o que a gente chama hoje de poder legislativo. Vocês vão ver lá na frente que a ideia de três poderes é do Montesquieu. Locke propõe apenas um governo legislativo. Um governo que vá formular leis e que essas leis garantam a sobrevivência em harmonia de toda a sociedade. Quando a gente para refletir sobre esse ponto de vista em particular, Locke vai dizer que quem está no governo, quem está no poder, quem tem a capacidade de organizar, de gerir o Estado, ele deve fazer de forma que as leis e a aplicabilidade dessas leis beneficiem a sociedade como um todo. Nunca, sob nenhuma perspectiva, essas leis devem ter como objetivo o benefício particular do governante. Se assim ocorrer, as pessoas, todos os indivíduos envolvidos no Estado, eles têm o direito de se rebelar contra o Estado. Eles têm o direito de resistir a essa imposição de leis que beneficiam apenas os governantes ou apenas um grupo pequeno ligado aos governantes. Então percebam que as leis elas precisam ser formuladas para atender às necessidades de todos os indivíduos. Se elas privilegiam um grupo, uma pequena minoria, elas devem ser derrubadas junto com o governante. Não à toa, essas leis que estão inseridas dentro do contexto do iluminismo vão ser extremamente importantes na constituição dos movimentos sociais que vão surgir ali no século XVIII, principalmente. Meados do século XVII, século XVIII, que são a independência dos Estados Unidos e a própria Revolução Francesa. Todos esses movimentos, eles beberam dessa fonte teórica de insurreição, quando as leis do governante tiverem como objetivo beneficiar a ele próprio ou a grupos muito pequenos ligados a ele, e não a população como um todo. Vê a importância, então, das ideias? Vamos adiante? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, anota no seu caderno e na próxima live eu tiro essas dúvidas. Próximo pensador, Jean-Jacques Rousseau. A lei e a liberdade em Rousseau. Bom, primeiro eu preciso lembrar para vocês uma coisa muito importante. Recentemente eu estava lendo uma questão sobre isso e aí eu lembrei, disse, caramba, deixa guardadinho na memória porque quando eu for abordar Rousseau eu toco no assunto. O que é, em particular? A gente quase sempre pensa o romantismo como uma parte da literatura. A gente estuda o romantismo no ensino médio, mas olha para esse movimento apenas como algo literário, incluído apenas dentro da ideia da literatura. Não, o romantismo é um movimento que, além de literário, ele também esteve presente em aspectos artísticos e filosóficos.
Dentro da filosofia, sem sombra de dúvida nenhuma, Rousseau é quem mais se aproxima dessa ideia de uma filosofia romântica. É dele, por exemplo, o pensamento que, no estado de natureza, os seres humanos eram bons selvagens, que viviam em harmonia, e que é exatamente o surgimento do Estado que vai causar desarmonia na sociedade. Por quê? Porque Rousseau acredita que quando surge a propriedade privada, surge junto a desigualdade entre os homens. E essa sociedade que legitima a propriedade privada, legitima junto, então, a desigualdade social e todas as misérias que vêm em sua companhia. Então, para ele, as instituições que são vinculadas ao Estado para o bom funcionamento desse deveriam deixar de existir para voltarmos a um estado de natureza onde somos bons por essência e que sem o Estado, então, voltaríamos a ser bons. Há, óbvio, aí um pensamento ingênuo, de certa forma, do Rousseau. Porque na medida em que ele avança, na medida em que ele produz já dentro de uma maturidade filosófica, ele vai reconhecer que o Estado ele oferece ao cidadão meios para se tornar livre, meios para que sua vontade de bem-estar social, que sua vontade de vida harmoniosa em coletividade funcione da melhor forma possível. Então, ele vai pensar o seguinte: ele vai colocar as instituições sociais contra o estado de natureza num primeiro momento, porque ele diz que essas instituições sociais deturpam a essência do homem, do bom selvagem. Mas na medida em que ele avança em seus estudos, ele percebe então que as instituições assumem um papel libertador das pessoas. Por quê? Porque através da lei, através do contrato social estabelecido entre os seres humanos e o Estado recém-instituído, essas leis vão garantir não apenas os direitos dos cidadãos, mas também irão garantir a sua liberdade, a sua posse sobre as coisas. Bom, ele vai pensar o seguinte na sua obra O Contrato Social. Não houve uma passagem brusca do estado de natureza para organizações sociais, ou seja, como a gente costuma dizer em história, os fatos históricos eles não acontecem num estalar de dedos. Eles são frutos de processos. Eles são frutos de contextos que vão se desenrolando no decorrer do tempo. Para ele, o contrato é um meio de proteção. Um meio de proteção de quê? Daquilo que Locke já tinha posto lá atrás. Um meio de proteção à vida, um meio de proteção à liberdade, um meio de proteção à posse. E aí, quando ele põe isso para a gente pensar, ele vai dizer: houve uma troca pela liberdade? Sim. Por quê? Porque a liberdade no estado de natureza era plena, era absoluta, não havia limites. Então as pessoas elas abrem mão dessa liberdade plena e passam agora a possuir o que Rousseau vai chamar de uma liberdade civil. O que seria essa liberdade civil? Uma liberdade que está submissa às leis que regem a sociedade. Mas olha que coisa interessante. Diferente de uma relação monárquica, onde existe o monarca e seus súditos, e esses, os súditos, devem apenas acatar as vontades do monarca, no modelo de liberdade civil proposto por Rousseau, existem cidadãos, e esses podem reivindicar outras liberdades quando julgarem que essas não são suficientes. Os cidadãos podem se contrapor ao seu governante quando achar que o governo não está sendo útil, não está sendo válido. E, para Rousseau, de que forma eu garanto isso? De que forma eu legitimo isso?
através do que ele chama de vontade geral. Para ele, a vontade geral é o desejo de todos em prol da sociedade. E como é que eu alcanço essa vontade geral? Como é que eu tomo conhecimento do que todos querem? Através dos plebiscitos, através das eleições, dos chamados plebiscitos, ou seja, consultas populares. E para ele, a vontade geral expressa a soberania do corpo político. E aqui uma ideia extremamente importante que a gente tem esquecido nas últimas décadas. Essa soberania vem do povo. Ela está no povo e não no governo. Há um equívoco muito grande de se achar que o governo é a essência de um Estado, que ele representa a soberania desse Estado. Não. A soberania está no povo. A soberania é parte de quem é o povo. Tem um filme que vocês já assistiram, salvo engano, em um sorvete filosófico, chamado V de Vingança. Está até em cartaz novamente na Netflix. Em V de Vingança, em um dos momentos do filme, o protagonista V, ele diz: não é o povo que tem que temer o seu governo, é o governo que tem que temer o seu povo. Mas para que essa frase faça sentido, é preciso que tenhamos um povo educado. É preciso que tenhamos um povo consciente de sua cultura, consciente do seu papel frente ao Estado. Um povo que conhece sua própria história, que encara as partes ruins dessa história e que tenta se reinventar na construção de uma outra história, de uma outra narrativa. Infelizmente, a gente ainda não é esse povo. E por isso a gente se mantém submisso diante das diversas questões que nos tocam, frente à cultura, frente à educação, ao viver bem dentro dessa sociedade. Mas enfim, esse é um tema para outras discussões. Por hora, eu fico por aqui. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, anota no teu caderno e na próxima live eu tiro. Tranquilo? Então, tchau. Tchau.